Fala família Ponte, tá começando mais um Pontecast. E agora continuação daquele papo que a gente bateu com Bruno e Guilherme, mas agora Bruninha foi dar uma descansada, continuamos com o Guilherme aqui. E agora nós trouxemos quem, Adriano, pra mesa junto com o Guilherme? É o nosso sonho, reunir os pastores da ponte pra esclarecer coisas da mesa. Eles gostaram. Gostei. Já dá pra ver que esse papo aqui, ele vai ser meio... Histórias pra lá do Paraguai, é isso aí. Vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Mas o assunto também é sério. É, lógico. Nós vamos conversar sobre o serviço. Como a ponte, ela pode funcionar entre os necessitados, entre a igreja, entre aqueles que precisam, entre aqueles que podem doar um pouco do seu tempo, dos seus recursos. E nós vamos entender como a ponte é esse elo entre cada área dessa, não é, Adriano? Perfeito. O assunto é sério, então a gente vai ficar sério, né, durante todo o episódio. Não, então... calma. Antes de ficar sério, nós temos que colocar o pastor Guilherme no rabo de foguete. Vai decolar, ó. E agora se prepara. Não, cara, só um instantinho. Gui, é que você, em muitas oportunidades, você teve... falou que conheceu a Bruna aqui em Fortaleza. Que eu gosto de Fortaleza. É quase um cearense já. Que eu vim aqui no final de semana, então a gente vai fazer um teste com você. Eu vou dar algumas palavras ou frases, você vai ler como se fosse um cearense, porque a gente tem um jeito de falar. Mas Me convidaram pra falar um podcast aqui calma, sobre serviço calma. e tal. E agora Mas vai chegar, chegar. cara. É isso que Esse dá é o um modo podcast cearense. no Ceará, né? Pois é. Isso que dá. Mas você vai ler com a entonação, tá certo? Mas tem que ler, Eu tava vindo pra cá, passei na frente num shopping ali Aí eu falei, o que é esse shopping aqui? É do S Safadão? Que é WS? Cara, não, Austin Soares. Aí o cara falou assim, rapaz, não só de West Safadão e Tiro Lipa no Ceará. Então, mas assim... Tem Adriano, pronto, tem entende. É, Diego. Aí você vai ler, tá? Como E aí você vai ler da forma cearense e também vai dar o significado. Essa é a primeira. Valendo presente. Opa, então Aqui são agora... 3, se acertar pelo menos 2, ganha presente. Aí tem alguns... A gente vai avaliar. Vou pedir só pra tu mostrar pra câmera também o que é. Que é, pronto. Vai lá, agora você lê. Cara, é porque eu sei... Vamos lá. Como é que fala isso primeiro aqui, fala. cearense? Vai lá. Suspense, hein? Ei, mano! Cuida, mano! Cuida! É assim, não? Ficou meio estranho, mas... Na verdade, ele conhece um cara aqui que ele conhece e ele tá imitando Ele o tá cara. imitando o Ele cara. incorporou um personagem. A Ele vai Fonte acertar Fortaleza tudo. sabe quem é, Ele vai cara. acertar Cuida, tudo. mano! Cuida, Mar. E o que é o cuida? E o que é o cuida? Tem outra coisa além de cuidado? Não. Ei, se liga aí, cuida, mano. Ei, cuida. Ei, Aê! mano. Hora do almoço, cuida, mano. É isso mesmo. Agora não, mais- peraí, o mais- antes dessa, como é que mais se prepara difícil. um caranguejo? Como é que se prepara um caranguejo? Tô brincando, cara. Vai pra próxima palavra. Próximo agora. Se fosse comer o caranguejo, era mais Vai fácil. lá. Né? Valha, mano. É só acabar com o mano. Aí, ó, ele vai usar mais todas? Ele está usando o Rubens aqui nessa mesa. É muito Valha. Vale. Tá parecido, mais ou menos. Tá parecido com o Rubens, mas assim... É igual o espanhol. Todo mundo sabe falar espanhol, só que a pessoa não sabe. Cara, mas o Rubens- Ela só tem que aprender. Certo. Aqui. Pronto, aí você tá usando o no Rubão. cearense, você... Você tá usando o Não, Rubão. mano, olha, mano, cuida. Só isso aí. Tô me sentindo. Olha, eu tô me agora, sentindo cheio de essa boi aqui agora. inserção do Rubens aqui, eu acho que ela é proposital. Rubens é um empresário muito bem sucedido Sério? no ramo Não. alimentício. Seríssimo. Fornece uma dos melhores produtos para um prato muito típico aqui de Fortaleza. Isso. E eu não posso falar mais nada, a não ser que você, Rubens, que está nos assistindo, patrocine o nosso podcast. Então não é à toa. Mas- Ele, assim, nem ia falar, mas já que você mencionou, ele chegou pra mim lá no pouso depois da ponte, que a gente falou da campanha do ano, e falou, ei, mano, não fala pros caras não, mano. Mas o valor que chegar eu vou dobrar, mano. Ei, Vou dobrar o valor que valha! chegar lá. Tá resolvido, Sério? Então tá Valha! resolvido. Ele falou. Valha! Mas E o que significa vale? vale? Não. Rapaz, vale
caramba, valha, meu Deus do céu, vai. Então, Muito assim, é uma bom. expressão, né, Ele realmente Aqui eu cara, só não nasci aqui, mas eu só não sei fazer Eu já ia pedir pra tu Tá fazer, bem, ó. homem? E agora? Qual a palavra? Qual a palavra? Qual a palavra? Qual a palavra? Certo. Macho, pelo amor de Deus, macho. Pode mandar mais aqui, ó, que eu tô profissional. Gui, mas é o seguinte, é que o macho, pelo amor de Deus, ele depende da entonação. É. Porque, por exemplo, se é uma coisa muito séria, você, macho, pelo amor de Deus. Ou então tu recebe uma notícia triste. Macho, pelo amor de Deus, não Mas vocês não acredito. explicaram o que vocês queriam. Se o cara comete uma burrice também, né? É. Macho, pelo amor de Deus. Pode ser um coice, Pelo né? amor de Pode Deus. ser um coice. Merece o presente. Agora, eu Merece quero, o agora eu presente. quero Abre aí ver. pra- O presente é uma É. farda. Uma farda da firma. Fada. Você, trabalhar na você é ponte, funcionário da ponte Você é agora. Eu tava lá agora e tá todo mundo usando isso aqui. Não, mas, Mas, ó, por favor, é a abra. única- Tem que abrir. Mas é a única ponte que tem gola polo é a nossa. cara. Agora eu quero ver o Gui pregando A no tua tem um domingo de- e falando a valha. tua tem um detalhe Eita, especial. meu irmão, ó. Mostra aí, mostra aí. Ó. Agora sim. Rapaz, ó, se ele for pernambucano, ele vai usar agora com de trás pra frente a camisa, viu? É o Mato Grossense mais pernambucano que tem. Olha aí, ó. Obrigado, obrigado. Exclusiva, viu? Essa é a camisa mais linda da América Latina, viu? Por favor, deixa eu dar. Bruninha, pega aqui, Bruninha, por favor. É, vamos lá. Que esse aqui Deixa eu tem pegar toque, pra ela. viu, meu amigo? Qualquer coisinha que entra aqui na mesa, ele já fica nervoso. Não, Começar a importar as não é coisas só aqui aqui pra não, perturbar o na, juízo na igreja também o Iorro quer fazer as coisas deixar feio. E cara, esconde isso aqui, aí ele. Não, cara, isso é pro jeito ponto de ser. Eu Vamos tô... abençoar ele pra ele ficar mais assim, mais tranquilo. Não, assim, pera aí. tá? Não tira da minha ordem, não. Pera aí, ó, bagunçou. Pronto. Pode tirar isso aqui, ó. Isso aqui tu pode tirar, vai, pronto. Joia. Vamos lá, Nossa, então. deixa aqui assim. Quer começar, Adri? Vamos que vamos. Porque eu já me perdi aqui no roteiro. Gente, assim, o tema é bem sério, né? Apesar da brincadeira no começo, mas eu entendo que quem chega na ponte, pelo menos aqui em Fortaleza, a gente tem uma construção de identidade voltada para o serviço muito forte. E por ouvi-lo, Gui, por exemplo, na tua entrevista lá com o Bibo, foi mal, Bibo, porque eu trouxe o Gui, o Iorra, e ainda teve a Bruna, mas não tô fazendo inveja a ninguém. Ah, o Bibo, um dia ele chega nesse nível desse Quem podcast. sou eu, né? Não tem Adriano ele. Não tem esse O mungando, Bibo né? Talk, um dia ele chega perto da gente. Quem sabe? Mas assim, eu ouvi um pouco de você falando sobre esse lastro de cultura, sobre essa construção de uma identidade, de uma comunidade que é muito voltada para o serviço. E que a gente tem ela aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como foi, no começo da ponte, como ela foi se identificando com essas necessidades do que estava no entorno da igreja. Joia, eu acho que eu, desde a época do Oxigênio, assim, antes de começar a ponte, trabalhando já no Plano B, Igreja Presbiteriana de Candeias, e estudando não só a Igreja Centrada, mas assim, eu curto pra caramba alguns pilares da teologia latino-americana. E isso tem a ver com a missão integral. Nós não somos adeptos e abraçamos tudo, mas para mim é muito notório, claro, e o Keller fala isso não só em Igreja Centrada, mas ele vai falar sobre o quarteto dos vulneráveis, né, no Velho Testamento, e de como existia um compromisso dentro da perspectiva do judaísmo ali com os mais vulneráveis, ali o órfão, a viúva, o estrangeiro. Isso para mim é muito latente, é muito claro na Bíblia. O próprio Jesus também cuidando das pessoas que mais precisam. Então, teologicamente falando, eu acho que isso é muito claro. Então, isso é muito, para mim, muito nítido na Sagrada Escritura, esse compromisso que nós precisamos ter com quem mais precisa. E isso foi gerado, digamos assim, no meu coração e ministério a partir do campo que a gente atuava, assim. O Johan conhecia lá o Plano B e um bairro mais afastado do centro da cidade, que é em outro município, Jaboatão, lá em Candeias. Cara, assim, do lado da igreja você tinha ali pessoas passando por necessidade e a gente percebia, com um pouco que a gente fazia, como essas pessoas se aproximavam e como a gente poderia também levar o evangelho de maneira bastante específica ali. Então, pregar o evangelho não só na palavra, mas como é que a nossa ação poderia ser traduzida nesse amor de Cristo para com eles. Então, a gente sempre teve isso, acho que a gente foi aprendendo na prática, porque se você mora, cara, no Brasil, em qualquer lugar, você vai ter uma favela perto da sua igreja, pessoas que têm, né, dificuldade, passam por tantas situações complicadas. Então,
Eu acho que isso foi Deus nos levando para ter esse coração, porque para mim é ser desobediente quando uma igreja ela não se preocupa com a sua vizinhança, ela não se preocupa com a sua cidade, e logo, se ela se preocupa com a cidade, não tem como não se preocupar com os mais vulneráveis. Então, Eu ouvi no clamor da cidade. exato. Então, assim, nós não somos uma igreja na cidade, uma igreja com a cidade. Então, a igreja ela precisa ter essa sensibilidade de fazer a leitura, né? Eu gosto muito, por exemplo, do texto quando Paulo ele chega pela primeira vez em Atenas. Ele sonhava em chegar em Roma e Atenas. A maneira que ele chega lá, ele está escapando para não morrer. E quando ele chega lá, ele vai pregar numa sinagoga lá, mas depois ele vai para a praça pública, depois ele vai para o Areópago, ele vai falar com os estoicos, epicureus, e Paulo ele conseguia fazer essa leitura muito bem do que a cidade precisava. E ele atuava de maneira bastante específica, com os públicos específicos. Então, eu acho que essa é uma temática que a gente também percebe na nossa dinâmica. Se estamos aqui, quem de fato precisa? Todo homem, todo ser criado precisa do evangelho. E como é que esse evangelho pode chegar? Claro. Eu acho que ele pode chegar de diversas formas. A verdade, ela transforma, mas ela chega também, né, digamos assim, embrulhada com essa ação social, com essa justiça que é bíblica. Então, eu acho que assim Deus foi... Tem muitas histórias, mas foi acho que dessa forma que Deus foi forjando, não só meu coração, mas o Johan, a gente se conhece há mais de 15 anos, então a gente tinha muito isso alinhado, assim, cada um no seu ministério, mas acho que era muito latente isso, ver e de fato isso fazia parte da nossa caminhada cristã. E Johan, o que é que mais te toca olhar para essa vulnerabilidade que a gente tem em Fortaleza? O que é que isso mexe em ti? Cara, eu me lembro que um dos meus professores de seminário, ele era um cara que amava a Bíblia, amava ensinar a Bíblia, e uma das frases que ele sempre trazia era que nós precisávamos olhar a Bíblia como uma lente para poder olhar o mundo, né? Então você, através da Bíblia, você enxerga o mundo, através da Bíblia você enxerga você, né? E quando eu olho para a nossa realidade hoje, não só Brasil, mas Fortaleza, e a gente vê assim a disparidade que existe devido a essa desigualdade social. E se a gente entende através da palavra que nós temos um ministério de reconciliação, né, que no fim preza por estabelecer a comunhão entre eu e o outro, a desigualdade social ela passa a ser um grande desafio a ser dirimido e a ser vencido, né? Então, eu não consigo acreditar numa igreja que ela seja insensível à questão da desigualdade, da dor daqueles que estão mais na periferia, e ela consiga, de forma exitosa, cumprir sua missão, né? Porque eu acho que, infelizmente, hoje a gente está muito nessa, né? Quando o Gui menciona que nós temos uma simpatia com a teologia da missão integral. A gente está vivendo num mundo tão, assim, o mundo evangélico está tão doente que você já é altamente encaixotado. E quando você fala que você admira alguma coisa num ponto teológico, você já vira o teólogo daquela teologia, e aquela teologia não é só teologia, mas ela é política, então você já tem um viés político definido, e no fim as pessoas querem te colocar em um dos polos, né? Então é muito triste poder ver a igreja adoecida sem perceber que quando nós estamos olhando para quem está sofrendo, e se doando em prol dessas pessoas, nós não estamos aqui defendendo uma ideologia política, né? Nós estamos olhando para a Bíblia como uma lente que ela ilumina os nossos olhos e ela sensibiliza o nosso coração para bater no mesmo ritmo do coração de Deus. Então é por isso que a gente se move em direção a isso, né? E assim, o que mais me chama essa atenção é poder ver como as pessoas elas desfrutam de Jesus. Quando a igreja ela faz o que ela faz, tocando onde ninguém toca, olhando para onde ninguém olha e fazendo o que ninguém faz. E como nós, enquanto igreja, também podemos perceber Jesus na vida dessas pessoas, né? E é uma responsabilidade espiritual, né? Ouvir o grito da cidade e a gente poder ouvir, mas também responder a isso, né? Sim. Com a comunidade de Cristo, agir em comunhão. E aí eu percebo, Johan, que a gente tem ações específicas que acontecem em Recife, em Fortaleza, em Caruaru, em Natal, de que maneira a integração de como cada um faz em cada lugar
permeia a ponte? De que maneira os exemplos, as referências que acontecem em Recife ou em Fortaleza, elas influenciam as outras comunidades? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente ser mais prático. A gente já começa a perceber que algo que a gente faz em Fortaleza, como o Projeto Colheita, influencia a comunidade em Recife e assim por diante? Sim, demais, assim. Eu acho que a gente tem aprendido nessa caminhada. A gente tem um grupo dos pastores da ponte, né? Que a gente compartilha aquilo que tem funcionado. A gente realmente tá levando para Recife esse projeto que foi iniciado aqui, que tem sido bênção para tantas pessoas e projetos também, que é o Colheitas. Então, nós também estamos lá reformando o espaço para receber, né, os insumos, enfim, verduras, frutas, tal, para transformar isso em alimento que as pessoas podem usufruir, não só as pessoas, mas também ONGs. Então, a gente troca muito essa experiência. Mas, assim, eu acho que também é importante como igreja de Jesus, e que o Johan falou aqui, sobre... toda vez que a gente fala sobre o trabalho social, eu acho que muita gente fica se perguntando, mas como é que eu posso me envolver? Como é que eu posso ser esse sinal da justiça de Deus? E eu digo que é muito simples. É começar a fazer. Porque a pessoa fica querendo esperar um projeto. E eu vou te falar, o que moldou muito os nossos projetos sociais, o primeiro foi em Recife, porque foi a primeira igreja, muita gente não sabe, mas foi através de uma mulher muito querida, a Gisela. Uma mulher bem sucedida, tal, e ela foi fazer um gabinete comigo, tal, passando por algumas dificuldades. A gente entrou na comunidade e, na verdade, assim, eu entrei e foi quando eu me deparei com uma situação que marcou a nossa história, quando a gente descobriu que tinha, atravessando a rua, crianças que se prostituíam. Elas cobravam R$5 para fazer sexo oral e R$10 para ter relação sexual. Nossa, meu Deus. E aquilo, assim, não tem como você olhar para essa situação. E quando a gente volta, a Gisela falou assim, Gui, eu quero ajudar. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu sei fazer tiara e lacinho. E ela sabia fazer. Então ela chama as amigas, juntam dinheiro lá, compra cola quente e tal, fita. E a gente começa a produzir uma salinha lá. Ela falou, posso usar uma sala? Eu falei, claro. Ela começa lá uma salinha produzindo tiara e lacinho, que começou a ser vendido por R$5 e R$10, mesmo preço que elas faziam o programa. E a gente começou a vender aquilo no Ponte Shop que a gente tem, depois saiu para algumas cooperativas, daqui a pouco as mães que enviavam as filhas para se prostituir estavam lá também aprendendo. Então, eu acho que a gente tem isso muito forte na ponte, assim, cada membro tem que entender essa sua responsabilidade com o serviço em prol do reino. E reino, eu não estou falando sobre apenas servir a nossa comunidade no domingo. Claro. É bênção, é maravilhoso, mas é de fato quando a gente se envolve e começa a caminhar que Deus também vai nos colocando em situações onde a gente pode perceber coisas que talvez que a gente nunca tinha se antenado assim. E a gente pode ser essa resposta para esse mundo que sofre. Então, todos os projetos que começaram, assim, acho que o Johan pode contar alguns assim, eu acho que foi de algum descontentamento, né? Foi de alguma frustração de alguém. Tive uma ideia. Algum incômodo. Foi incômodo. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E esses exemplos, eles acontecem. Johan, tá acontecendo algo aqui legal e sempre acontecem essas trocas aí de experiência, com certeza. Mas eu acho que tem uma característica que pode ser destacada, né? A partir de Recife. A ponte, eu acho que ela é marcada por uma igreja que não decidiu fazer social acontecer como uma justificativa de uma igreja que estava muito bem obrigado do ponto de vista financeiro. Uhum. Então sempre houve na ponte uma clareza e entendimento de que deveria servir as pessoas, especialmente quem estava à margem. E por falta de recursos, sempre houve um engajamento voluntário e uma criatividade para que com esses poucos pães e poucos peixes, né? Como é que nós vamos alimentar a multidão com esses poucos pães e poucos peixes, né? E eu acho que essa é uma marca da ponte até hoje, e não só Recife, mas eu acho que as outras igrejas desfrutam disso, que é apresentar o pouco que tem e experimentar essa multiplicação, né? Então, quando a gente olha a infinidade de projetos que nós temos, que são apoiados, os parceiros e o que Deus tem feito através desses projetos, se a gente fosse esperar ter o recurso
para estar desse Perfeito. tamanho, nós nunca estaríamos assim, né? E esse voluntariado ele vai atraindo naturalmente parceiros, desde pessoas da comunidade ou até aqueles que tentam assistir a cidade e começam a querer se prontificar a servir junto Sim. com a comunidade. E aí acontece um fenômeno que eu percebo demais, né? Que Atos vai falar sobre isso. Que a igreja primitiva ela tinha algumas características, mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia diz assim, que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos e a igreja ia caindo na simpatia do povo. Então é um negócio, é impressionante como nós temos pessoas que elas não são parte da ponte, nem sequer se dizem convertidas à religião evangélica, se a gente pudesse dizer isso, mas elas se sentem pertencentes dessa igreja, elas acreditam nessa igreja pelo que essa igreja faz do seu ponto de vista social, porque ela se sensibiliza. Então, eu acho que a marca não é nem o resultado dos nossos projetos. A gente tem resultado, mas a sensibilidade, ela brilha muito mais do que o resultado em si, né? Então, isso é uma marca que eu acho que nasce em Recife, e Recife acaba contribuindo para que as outras comunidades também possam entender que nós não temos desculpa, né? Então a desculpa não é falta de recurso, né? Eu acho que a desculpa poderia ser falta de sensibilidade, porque quando a gente olha e sente a dor, né, Jesus passou por isso, né? Teve compaixão e foi lá e... a partir de um grito, de um clamor da cidade. Perfeito. E aí, eu entendo que alguns movimentos vão acontecendo a partir do que a gente ouve. O Gui citou uma particularidade de Recife, e nós temos algumas particularidades de Fortaleza. Eu queria que vocês dessem exemplo de mais alguns, de algo que aconteceu especificamente, e vocês entenderam que como comunidade a gente podia responder a isso. Aí a gente citou o Colheita, mas a gente tem outros projetos, o Paulo lá no Janguruçu, quem tá aqui de Fortaleza está ouvindo a gente vai poder ter isso, mas que outros clamores, que outras situações aconteceram em que vocês ouviram em Recife, Gui, em que vocês foram atuar? Por exemplo, a instalação no portal, por exemplo. Joia, pegando um pouco da sua pergunta e do gancho que o Johan falou, sobre esse texto de Atos capítulo 2 ali, a partir da última parte ali, que eles perseveravam, a doutrina dos apóstolos, a partir do pão, da comunhão, e ganhava a simpatia de todos da cidade. Isso é uma marca muito bonita, porque existe essa desconexão entre a cidade e a igreja, né? Ah, você é crente, eu não gosto de você e tal. E quando você começa, foi algo muito marcante na nossa comunidade, na história da ponte. Muita gente pergunta também assim, existiram algumas coisas que foram moldando quem a gente é. Uma delas foi, eu fui pregar no Mato Grosso, e eu perguntei pro pastor como é que estava a igreja, e ele falou assim, rapaz, a igreja não está bem não, pastor. Se a gente fechasse as portas hoje, a única coisa que ia acontecer na nossa vizinhança seria uma celebração e uma alegria. Porque a única coisa que a gente faz para a nossa vizinhança é barulho e atrapalha o pessoal a assistir a dança dos famosos, porque o culto é na hora da dança dos famosos. E, cara, aquilo ficou marcado. Que e eu acho que isso é uma pergunta que a gente sempre precisa fazer. Se a nossa igreja fechasse a porta hoje, haveria uma celebração ou a igreja ela faria muita falta naquele lugar? Perfeito. Uma celebração, um funeral, né? Funeral. E aí, assim, eu me lembro, não tem como, assim, a gente não... foi um tempo muito sombrio, a pandemia. E a gente, como todo ano, a gente lança projetos, né? O que a gente quer fazer e tal. Uhum. E a gente acabou de lançar o projeto do ano. E a gente tinha levantado, não tenho problema de falar valores aqui, mas a gente tinha levantado uns R$400 mil para fazer os projetos sociais daquele ano, de 2020. E a gente tem aquele dinheiro no caixa, estava começando o projeto ali para levantar esse recurso. Então, a pandemia chegou, pum, do dia para noite, não sei se vocês lembram, fechou tudo. E aí, uma semana, 2 semanas, aí eu falei assim, cara, nós não temos prédio próprio. A gente estava só pagando aluguel e o dinheiro ia acabar, sem usar o prédio. A gente fez alguns contatos e tal. E eu senti no coração, eu sempre falo isso, às vezes pode ser algo enganoso, porque eu sou pecador, mas às vezes é Deus falando mesmo. E aí eu acho que o amém vem da mesa, assim, dos amigos. E eu olhei pro conselho e falei, gente, o que eu vou falar aqui pode soar uma insanidade, mas eu tenho percebido que Deus está nos direcionando para a gente abrir mão desse dinheiro e comprar comida para quem precisa, porque esse povo vai morrer de fome.
E aí os prédios, cara, o prédio a gente entrega. Bota na justiça aí, como é que não vai ficar pagando aluguel se a gente não tá usando? E aí eu comecei a ligar para todos os donos de galpões que a gente alugava e eu falei, ó, não tem mais condição. E eles deixaram a gente continuar usando, pagando bem pouquinho mesmo, assim, menos de 10%. E a ponte se tornou um ambiente onde a gente começou a receber as doações e comprar a cesta básica. Cara, nós abrimos mão de todo o dinheiro que a gente tinha e compramos de comida. E tem fotos do pessoal do exército lá e tal. E foi muito interessante essa história, porque naquele domingo que o pessoal me ligou, vamos gravar o culto aqui, tava cheio de comida. Eu falei, não, pode deixar a comida aí, porque eles vão ouvir a nossa pregação, eu era o único que podia no presencial ali, e nós vamos mostrar pro povo. E eu fui falar isso, olha gente, a gente abriu mão de tudo que a gente tinha, a comida tá aqui. Cara, foi a maior arrecadação da história da ponte naquele domingo. E a nossa igreja, ela cresceu mais de 50% durante a pandemia. Termino dizendo o seguinte, acho que 2 anos depois eu estava no hospital, fui fazer uns exames, e quando eu entrei a mulher fez, eu te conheço. Eu falei, eu sou pastor, não é porque você é pastor não, porque eu odeio igreja. E ela ia dar um choque no meu rosto, porque eu tava com tremor no meu olho, e ela fazia um exame, eu falei, rapaz, você já me odeia. Não era legal ela te odiar, né? Vai fazer um exame de dar choque no meu olho. Deixa eu aumentar a voltagem aqui um pouquinho. Aí, cara, sabe o que ela fez? Ela falou assim, peraí, você é o pastor daquela igreja preta lá, a ponte? Aí eu falei... Aquela igreja preta? Eu falei assim, falo sim ou não? Depende. Cara, essa mulher começou a chorar, uma médica. E ela falou que conheceu a igreja porque todo dia a gente estava na televisão, porque foi o maior centro de distribuição de comida em Pernambuco, foi a nossa igreja, cara. Começou a fazer parceria com Bom Preço, com Carrefour, e era o centro de distribuição maior de Pernambuco, era dentro da nossa igreja. E essa mulher, ela se batizou, foi para a igreja, e ela tinha uma resistência. Então, esse lance de alguém que tinha um pavor com a religião, com a igreja, ela começa a criar uma relação, ou seja, a cidade começa a ser simpatizante e aí aproxima. Então, essa é uma das muitas histórias de como a gente pode fazer essa... Você acabou de exemplificar o texto, né? É. De forma bem prática para os nossos dias. E em Fortaleza, Johan, a gente tem, como já foi falado aqui, o Projeto Colheita, né? Sim. Que além de olhar para aquelas pessoas que estão na rua mesmo, mas são comunidades, outras ONGs, outros institutos que muitas vezes não têm recursos para se manter. E a gente faz justamente esse elo que a ponte é, né? Pega um pouco do que sobra em alguns supermercados, Mercadinho São Luís, o Horti Félix, o Nossa Polpa, e a gente pega a nossa fruta e pega o que sobra e leva para esses locais, né? A gente faz essa ponte. Como é que é para você ver esse projeto acontecendo e servindo a outras comunidades? Para mim é uma alegria porque a gente consegue olhar assim uma ação que ela não é uma ação dispendiosa, então não é uma ação que custa dinheiro, não custa muito. Ela é uma ação que evita o desperdício e ela é uma ação que traz a dignidade, né, para crianças e também especialmente para quem está no tratamento quanto à questão da dependência química, né? Então, a qualidade de vida e do tratamento dessas pessoas, né, que muitos estão em comunidades terapêuticas que são gratuitas e dependem de doações. Então, o que essa turma aí costuma comer de massa de milho, né, de cuscuz e de tapioca, né, de mortadela, é o cardápio manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. E quando eles têm acesso a essa alimentação mais saudável, o quanto isso é um ganho para essas comunidades, né? E é muito bonito poder ver a igreja fazendo parte disso, servindo não a si mesma, né? Não dentro de um prédio, mas hoje são 110 ações por semana, onde pessoas da comunidade da igreja e projetos colocam o seu carro à disposição, o seu tempo, passam num lugar e fazem uma colheita, né? Então isso é um sonho, né? Eu concluo com essa história assim, eu tive a chance de fazer missões fora do país e para fazer essa missão, a sexta-feira de manhã nós tínhamos que ir para um lugar chamado Food Bank, que era um local onde recebiam comida e a gente tinha que fazer uma triagem disso. Porque isso ia ser doado para várias instituições e era o pior dia da minha semana. Eu odiava ir para aquele lugar, eu achava um negócio muito sacal
e porque a gente tinha que almoçar num manicômio, que era atendido pelo projeto. E se a gente chegasse 10 minutos atrasado, o resultado é que você estava no meio do seu almoço, tocava uma sirene, abria uma porta, e a turma diferentona saía ali, tentava interagir com você, tocar em você. Era uma situação muito difícil, muito constrangedora. Eu sei que eu não gostava. E muitas vezes, naquele momento, eu até me perguntava, né? Poxa, por que eu tô aqui, né? E quando nós fomos ter a reunião com um dos parceiros, que é o nosso maior parceiro, e eu apresentei o projeto, a pessoa falou assim, eu tinha 3 minutos, a pessoa falou assim, olha, é interessante esse projeto que você está apresentando, me lembra um projeto dos Estados Unidos, chamado Food Bank, você conhece? E aí eu falei, eu trabalhei no Food Bank por alguns meses. E aí aqueles 3 minutos virou a pauta da reunião, porque eles me perguntavam sobre toda a operação, do que era o Food Bank, como funcionava, Meu e Deus. eu acho que o Food Bank foi um elo para que esse projeto pudesse acontecer hoje aqui em Fortaleza, né? Então, coisas que a gente não entende, mas que para frente fazem sentido. E muitas vezes as pessoas querem ajudar, querem se prontificar, mas não sabem por onde, de que jeito, né? Isso é muito comum dentro do ambiente de comunidade. A gente, quando passa por dentro das comunidades, dentro das igrejas, a gente percebe que tem às vezes muita gente que tem disposição, mas não sabe como fazer, que caminho seguir. E a gente pode servir como instrumento para isso. Como é que vocês entendem a influência da igreja para a membresia no sentido do serviço? Quer responder? Pergunta fácil essa. Não, eu acho que assim, acho que uma das marcas da ponte, assim, é muito evidente. Se você perguntar para alguém, né, Uhum. na administração, quando você faz uma pesquisa de mercado, que eles chamam de top of mind, né, que vem na hora, assim, Uhum. se eu falar assim, empresa aérea, o que vem? Você não precisa falar aqui, pode não fazer propaganda aqui de graça. Se quiser patrocinar. Mas se quiser Se patrocinar... quiser patrocinar. Biscoito, o que vem na sua cabeça? E eu acho que, assim, é muito latente, muito, muito claro, assim, eu acho que isso é muito bonito. A nossa igreja, ela tem essa força muito evidente. Uma igreja que se relaciona com a cidade, principalmente, assim, que apoia bastante os vulneráveis. Eu acho que isso facilita bastante. A pessoa que ela não quer servir na ponte, ela se sente meio peixe fora d'água. Se ela chega lá porque ela fica impressionada com o colete, com todo mundo servindo, e eu acho que está muito no nosso discurso, daquilo que a gente acredita. Porque, como o Johan falou, assim, no começo, isso não é uma metodologia para que a igreja dê certo. Nós, de fato, acreditamos nisso. Assim. Não é só eu e o Johan, eu falo aqui todos os pastores da ponte. Nós acreditamos que não ajudar quem mais precisa é um pecado. Não tem como. As nossas igrejas, todas elas, assim, elas são bonitas, elas são legais, mas se você for olhar, é tudo com muita simplicidade, mas com amor, porque a gente não investe muito no nosso prédio. Porque não é porque a gente não quer ter uma cadeira melhor, não é isso, é porque não dá. Então, eu acho que isso fala muito. A pessoa que chega lá, ela vai estar muito evidente. Olha, você está aqui, meu irmão, e a gente todo domingo fala, nosso relacionamento, cultura e serviço. Então, eu acho que uma forma... ela não é difícil a pessoa entender isso. E a gente sempre diz isso, inclusive, no curso de membros. Assim, olha, você vai se tornar membro para quê? Porque, a não ser que você esteja doente, aí você pode ficar aí sentado para ouvir. Mas, caso contrário, não faz sentido você ser membro se você não quer ser um reflexo, se você não quer ser o braço, os pés de Jesus para ajudar quem mais precisa. Quer seja, porque pobreza também está muito ligada à questão monetária. Isso tem que deixar bem claro, nós não somos uma igreja ativista que só cuida dos vulneráveis. Porque tem muita gente pobre, espiritualmente, que tem muito dinheiro e está lá quebrado na igreja. Isso é muito importante deixar claro. Não é a igreja que faz só projeto social. Então, eu acho que isso é muito claro no discurso e naquilo que a gente é como comunidade de fé. Acho que isso reflete de maneira muito clara quem nós somos. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode celebrar, assim, com muita humildade. É muito bonito essa... Vai criando uma coluna, né, de voluntariado, doação, apoio emocional. Exato. Porque isso também envolve na estrutura da própria pessoa, Isso do cura indivíduo. também, cara. A gente não faz por isso, mas assim, eu imagino que a gente tem vários testemunhos de pessoas machucadas com a igreja e tal. A pessoa, quando ela começa a se doar, ela vai entender de fato o que é melhor dar, né, do que receber. Porque ela fica constrangida. É impressionante como a gente percebe. São vários testemunhos de pessoas que começaram a servir e foram curadas. Sim. E começaram a se doar porque o serviço faz isso. A gente
A gente faz isso no dia a dia. Quando a gente entende isso, é uma dinâmica de vida. Assim, o evangelho é isso, né? Tem um testemunho breve sobre isso que me marca muito. Nós recebemos uma família aqui na Ponte que a esposa veio com as filhas porque as filhas estavam crescendo e ela entendia que elas precisavam viver esse contexto de comunidade, né? E eles vieram de um pano de fundo onde se machucaram com a comunidade, com a igreja, e o marido disse assim, a igreja, ela morreu, ela não existe mais. Então, o que existe agora é negócio, o que existe é empresa, o que existe é império, né? Mas, já que você está dizendo que é a necessidade sua e das nossas filhas, eu vou acompanhar. E eles começaram a ir para a Ponte, né? Então, essa mulher ela fez o curso de novos membros. E naquela ocasião, em especial, a gente decidiu fazer o recebimento de novos membros lá no Portal, que é a base social de evangelismo que a gente tem no Poço da Draga, né? Uma casa que tinha sido abandonada há 15 anos. E a gente recuperou toda aquela casa na pandemia. Foi o primeiro local que a Ponte aqui se estabeleceu, né? E aí ele foi acompanhando a esposa. E quando ele entrou no portal, que ele viu que o chão do portal era de cerâmica, e ele lembrou do galpão, que o chão é de cimento, né, rebocado, né? Cru, né? No dia seguinte, ele me encontra na igreja, me dá um abraço chorando, e ele só conseguia repetir isso. A igreja existe, a igreja existe, a igreja existe. Que bacana. E eu nem entendia o porquê que ele estava falando isso, não sabia nem da onde ele estava vindo, né? Uhum. Mas, de fato, são essas coisas, elas falam demais, porque isso é parte do que nós acreditamos, a nossa natureza, né? Foi muito forte. Eu tava nesse grupo do recebimento de membros lá no portal. E o portal, ele vai se tornando uma marca pra gente. A decisão, por exemplo, de fazer parte da Ponte foi vendo parte disso. É como o Gui falou, a gente não precisa ser demagogo no sentido de tratar como mais importante do que outras coisas. Né? Porque não adiantava a gente olhar para uma comunidade e achar, por exemplo, que o serviço ele era mais importante em detrimento a outras coisas. Para a gente também era importante, mas é uma marca para a gente reconhecer a igreja que se preocupou primeiro na fundação do portal, na estrutura do portal, e a gente continuava se reunindo no 7 de setembro. Sim. E assim, para deixar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante sobre esse tema, falando sobre essa inclinação da igreja para cuidar dos vulneráveis, tem muita gente que pensa assim, eu já conheço várias igrejas que fizeram isso. Então quer dizer que a gente precisa separar aqui uma porcentagem para ajudar. Isso é bênção. Mas o que eu tenho percebido é igual a criação com o filho. Você dá um carro para ele, você faz o que você quiser porque você acha que ele vai te amar, porque você está dando. Não vai. Se tem uma forma da pessoa se sentir amado, na verdade o dinheiro é importante, ou seja, ele percebe que a gente está injetando porque a gente acredita. Ou seja, a gente gasta muito dinheiro para fazer isso, mas se você não tiver tempo... E presença, né? E eu falo tempo como presença, e não só isso, você está disposto de fato a amá-los. Assim, eles percebem. Porque a conta, muita gente paga. Tem muito pai que paga todas as contas. O filho se sente amado? Não. Porque ele não quer o dinheiro. O dinheiro é importante. Mas se ele não vem acompanhado disso, e isso é muito importante nessa construção, porque tem muita igreja que vai lá, ela separa uma parte e fala assim, opa, já me livrei. Não. Se o amor não vier junto com o dinheiro, rapaz, eu não estou falando que não vai, talvez, trazer a comida para a mesa do pobre, do mais necessitado. Mas aquilo ali, talvez, ele tenha um prazo de validade. E isso é muito bonito quando... Hoje minha sogra estava lá e eu estava tentando entender um pouco melhor que era o dia dela de sair para pegar alimento, não sei o quê, e tinha mais uma pessoa saindo para pegar na colheita. E eu falei, caramba, meu irmão, que lindo isso. E a gente percebe isso, essas pessoas percebem. E tem várias histórias que a gente pode contar aqui da comunidade, assim, de fato se sentindo amada. Porque não é só o dinheiro, mas é o tempo, é o vigor. Até para não ficar parecendo, né, Gui, que um alívio de consciência, uma abstração, tratar isso como se fosse um alívio de consciência moral, de que As empresas fazem isso direto, cara. Tira entretenimento, aqui, né? O que vocês querem? Toma. Mas assim, se não tiver... Não é entretenimento moral, não é para aliviar a consciência, né? Mas é o testemunho vivo daquilo que a gente vive no Evangelho. E Gui, qual é o conselho, se tem uma comunidade que não tem esse olhar ainda voltado para os necessitados, qual é o conselho que você poderia dar para um líder, um membro, dar esse start na sua comunidade?
Cara, eu acho que o conselho a primeira coisa é tentar se envolver, assim, qualquer que seja, assim, a ativação, eu acho que eu digo assim, com muito cuidado, que eu fui meio que rebatizado com uma experiência que eu tive, eu conto isso num livro, contando a história da Igreja Sinfônica, que são vários amigos meus que a gente escreveu, o Pedro Dutti, o Pijama e outros amigos, e o meu capítulo é sobre catolicidade, como essa igreja ela é uma e como ela tem essa responsabilidade. E eu fui, de fato, apresentado a uma situação que eu fiquei assim, cara, não é possível isso aqui. Eu fui levar comida e eu nunca fazia isso. Então, assim, a gente foi levar não só sopa numa rua, que pode parecer, sopa na rua, de novo. Não é entregar sopa. Às vezes até é melhor você levar menos, mas você possa ter uma conversa. E eu fui ter uma conversa com um homem e esse homem marcou minha vida. Porque ele estava lá chorando e ele falou que o cartão dele que ele recebia um salário bem baixinho, porque ele tinha invalidez, já estava na mão do traficante, que já ficava com ele, já sacava e já entregava droga para ele. Eu perguntei como é que ele entrou nessa história, ele disse que estava num bar uma vez, e aí viciado em droga em Natal, quando um homem entrou para matar ele, ele pulou, entrou num ônibus sem saber para onde ia e chegou naquela praça, já fazia 3 anos, ele não é de Recife, mas estava lá 3 anos, largado lá. E aquele homem, cara, ele me contou essa história e eu falei assim, você quer sair daqui agora? E eu confesso que não era coisa natural para mim, era uma coisa muito... diferente, essa é a palavra. Uhum. E ele falou, quero. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu liguei para algumas pessoas e falaram, pastor, pode trazer para cá porque a gente vai receber. Era uma casa de recuperação. E agora o medo? E se eu morrer? Se esse cara me matar? Era mais ou menos 1 hora de distância onde a gente estava. E eu coloquei aquele cara e ele tava com um cheiro tão forte, cara. E eu digo o seguinte, eu nunca esqueço daquele cheiro, cara. Foi um cheiro assim que fez bem pra minha alma. Que era uma pessoa que estava no meu carro e eu lembro como se fosse eu chegando, era 1 da manhã naquele centro de recuperação e o pessoal abrindo aquela porta e recebendo aquele cara ali, e eu falei assim, como é que eu não vim aqui antes? Então o conselho eu sempre escuto isso, pastores falando, Deus não fala mais, eu não consigo escutar a voz de Deus. Meu amigo, vai pra rua, vai andar onde você nunca andou. Vai andar, trilhar alguns caminhos aí que você não está acostumado. Você vai ver, o C.S. Lewis fala isso, né? Uhum. Que na alegria, na felicidade, a gente escuta bem baixinho assim, mas ele grita, como o alto-falante de Deus, é na hora do sofrimento, da dor. O alcance polifônico, né? Para mim tem pegando o gancho das histórias, né? A ponte aqui em Fortaleza começa num cenário de pandemia, tem 3 cultos e depois é o segundo lockdown, fecha tudo, né? E esse período de plantação, para mim, embora eu já tinha uma experiência ministerial, foi um tempo de muita dúvida que eu me perguntava o que é ser um pastor plantador, é a primeira pergunta. E agora a segunda o que é ser um pastor plantador no meio de uma pandemia, né? E a igreja estava com um dinheiro em caixa, R$6.000, quase R$7.000, e eu... buscando de Deus como é que eu ia gastar esse dinheiro. Então eram 2 perguntas, quem eu devo ser e como é que eu gasto esse dinheiro no meio desse cenário. A igreja não tinha conta para pagar, porque era um colégio, então não tinha despesa, o colégio não estava funcionando, enfim. E eu lembro que eu recebi um vídeo por corrente de WhatsApp de uma situação de uma casa, uma comunidade carente, onde a mulher tinha 6 filhos, e a parede ficava encharcada quando chovia e as crianças, quando encostavam na parede, tomavam um choque. E aquilo me deixou assim extremamente fragilizado, e na hora eu conectei essas 2 questões, essa casa com esse dinheiro, e falei, eu estou achando que Deus está me dando uma resposta. E ali eu fui atrás, no Janguruçu, atrás de quem havia gravado esse vídeo. E aí, através desse encontro com esse homem, eu consegui ter a resposta da segunda pergunta, né? Quem eu devo ser? Porque é nessa ocasião que eu conheço um homem chamado Paulo Uchoa, líder do projeto Meninos de Deus, e esse homem vai me levar naquela casa daquela família, né? E eu tive um encontro com ele, me apresentei, eu sou o Johan, eu sou o Paulo, tudo bem, prazer, e começamos a andar pela comunidade, e as pessoas iam abrindo as portas e cumprimentando o Paulo
pastor, boa tarde, pastor, oi, pastor. E ele acenando, cumprimentando as pessoas, né? E aí, numa tentativa de estreitar a relação com ele, eu falei, ô Paulo, você é pastor de qual igreja? E ele abriu um sorriso largo para mim e respondeu de forma muito sincera e espontânea, dizendo, homem de Deus, nem evangélico eu sou. E aquilo para mim foi uma segunda resposta muito forte do que é ser um pastor, né? É você poder andar no meio das pessoas que estão sofrendo e você se envolver com a dor dessas pessoas, né? Então, aquele homem, ele, embora não era um homem evangélico, né? E não era um pastor de carteirinha, ele reposicionou a minha perspectiva do que é ser um pastor, né? Bem. E é muito interessante que Jesus fala sobre isso, né? Quando você vai estive preso e você foi me visitar, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, né? A gente parte para o necessitado achando que nós somos Jesus. Mas olhando para esse texto, a perspectiva é que quando você se encontra com esse necessitado, quem está se encontrando com Jesus é você e não o necessitado, né? Uhum. Então, isso tem assim direcionado a minha vocação, minha vida, a perspectiva. E como é bom também a igreja compreender que isso não é um departamento. Quem cuida da ação social da igreja? O Tim Keller fala sobre isso, né? Que uma igreja saudável é uma igreja que os membros entendem que eles precisam se encontrar para uma comunhão, mas eles precisam se espalhar pela cidade na promoção do bem e da justiça, né? Então é muito legal poder ver assim que a Ponte não tem um departamento social, um ministério social, porque a gente entende que cada um tem um papel a cumprir quando a gente cruza com alguém que está numa necessidade. Maravilhoso. Eu queria, nosso tempo já está estourando, eu queria muito, primeiramente, agradecer vocês, os outros líderes e pastores também da Ponte, por sempre terem esse coração voltado para fora da igreja. Não serem líderes, não serem nossos pastores que estão preocupados em somente cuidado interno, fazer grandes prédios, grandes programações, mas com o olhar de vocês atento para a sociedade, atento para o que estão precisando ao redor da igreja, inspira a gente que está ali convivendo com vocês, que está ali assistindo os cultos, que está ali participando das programações e sabendo que a gente tem líderes, homens, mulheres de Deus que tem esse coração voltado para o que Deus pede para a gente fazer, que é cuidar dessas pessoas. E muito obrigado por serem esses líderes que inspiram a nossa comunidade, que inspiram outras comunidades, que eu sei que muitas outras comunidades se inspiram nas lideranças que todas as pontes têm. Não é isso, Adriano? Foi um papo muito legal. A gente termina começamos num tom muito alto de brincadeira, mas eu só queria ter os mesmos amigos que o Gui. O cara fez uma refeição com o Keller, amigo do Pedro Dutti, do Bibo. Eu preciso rever minhas amizades. Diego não tá dando pra mim, não. Não, brincadeira, isso? Cara. Tô brincando. Tô falando dos amigos do Gui. Calma. Tá demitido do podcast agora. Aqui, ó, meu irmão. Aqui, ó. Amém. Cara, que legal. E foi muito massa tá com vocês. Que a gente possa ter mais mesas de comunhão e que a gente possa, de fato, funcionar, inspirando, influenciando e alcançando vidas através da justiça, daquilo que o Senhor tem nos chamado e tá como responsabilidade. Amém. Ei, a gente podia terminar só falando aquela nossa frase, né? Falando acerca do social, a gente sonha grande. É isso né? mesmo. Parafraseando aí o Sidney Costa, da Igreja Batista Memorial de Alphaville, né? A gente sonha grande. Eu uso como se fosse sua. Não, eu também uso Sidney Costa. Não é Sidney sua. Costa. Agora tá dando crédito, que ele nunca deu, porque agora tá sendo gravado. Mas sonhe grande, né? Comece pequeno e ande rápido. Então eu acho que a gente como igreja tem desfrutado dessa graça, né? Então, amém. Esse é um caminho. Isso aí. Que bom. Deus abençoe. Então, para você que está assistindo a gente, muito obrigado por você ter ficado até o final aqui. Eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. Acelerar é pecado, viu? Acelerar é pecado. Não pode acelerar, é verdade. Curte a gente, curte a Ponte Fortaleza, curte a Ponte Recife, curte Somos a Ponte, Ponte Canadá, Ponte BH, Ponte Natal, Caruaru.
Ou se Deus quiser, aí vai chegar mais amigos pra abrir outros pontos. Talvez sim, talvez não sei, quem sabe é Deus. Mas curte a gente, compartilha esse vídeo e, mais uma vez, vem ser ponte com a gente, porque é bom demais ser ponte, viu, gente? Um grande abraço e fiquem com Deus.